Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar alguns instantes e assim poder refletir a liturgia de hoje, que é a liturgia da 50ª. Do Evangelho estávamos ouvindo este momento extraordinário que Jesus encontra com este cego. Esse cego estava praticamente à beira do caminho e praticamente ninguém ligava para ele. E ele, como cego, tinha essa grande dificuldade e assim pedia esmolas para sobreviver. Porque nosso Senhor foi curar este cego de forma muito especial, está nesta liturgia de agora. Vamos entender quando nosso Senhor começa a conversar com os seus discípulos no momento anterior. Ele está falando sobre o grande sofrimento do seu amor que ele vai se oferecer por toda a humanidade. Vai ser entregue na mão dos sacerdotes, vai ser açoitado, vai sofrer muito. E os discípulos, ouvindo estas palavras, não conseguiam entender tudo aquilo que Jesus estava ensinando. As suas mentes estavam fechadas, é claro. Não haviam ainda recebido de fato o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas, no entanto, também, estas palavras de sofrimento eram estranhas, já que eles compreendiam que nosso Senhor seria o Rei de Israel, e como Rei de Israel não deve ter esse sofrimento todo. Portanto, estas palavras para eles não conseguiam ser compreendidas. Mas logo que chegou este cego, ele fez esse grande milagre diante do cego. E assim os seus discípulos puderam ver que estava diante deles alguém extraordinariamente diferente, mais do que simplesmente um profeta, alguém que é capaz de mudar as situações normais do cotidiano, alguém que é capaz de mudar até a natureza das coisas. E assim todos olharam aquilo, glorificaram a Deus com muito entusiasmo, que de fato conheceram que estava presente a graça de Deus nesse instante. É óbvio que não haviam compreendido a magnitude de tudo, ainda não haviam compreendido que o grande mistério que estava se realizando em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele explicou esta situação a eles, em que ele iria sofrer, ser entregue para os sacerdotes, ele estava dizendo o grande mistério do seu amor para cumprir a sua grande missão que ele veio realizar aqui na terra. Não podemos nos esquecer que esta grande missão reflete a profundidade do amor de Deus por toda a humanidade. Tanto que o apóstolo vai ensinar em dos seus textos que de tal modo Deus amou o mundo que ele deu o seu Filho único. E de fato, o amor de Deus é tão imenso que nos dá de presente nosso Senhor Jesus Cristo. Quando contemplamos o mistério da nossa redenção, estamos falando diretamente desse grande amor que Deus tem por toda a humanidade. E a nossa corresponsabilidade diante desse mistério da redenção. Todos nós fomos redimidos, especialmente quando fomos batizados. E através desse mistério do batismo, uma vez redimidos, membros da igreja, filhos verdadeiramente de Deus, agora podemos definitivamente amá-lo e adorá-lo como ele merece. Mas é claro, precisa também desse nosso esforço particular. Por isso São Paulo nos exorta sobre esse grande testemunho da vivência do amor, da caridade. Esse grande dom não é simplesmente os afetos como nós entendemos aqui na terra, é mais do que isso. São Paulo nos exorta também que para conseguir voltar-se a Deus de forma plena, é necessário intensificar esse grande dom que recebemos no dia do nosso batismo, a caridade, o amor. Mas o que significa tudo isso? A caridade, o amor, nada mais é do que o próprio Espírito Santo.
Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos do amor de Deus. Ele nos veio para poder habitar em nós. Mas o verdadeiro amor, assim como a fé, se reflete nas obras, no nosso dia a dia. E assim São Paulo nos exorta, nesse belíssimo texto poético, inclusive, que se eu fizer todas as coisas com um imenso sacrifício, mas se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, quer dizer, se eu não tiver a graça do Espírito Santo em mim, de nada vale. Eu posso oferecer os meus bens, tudo aquilo que eu tenho para os pobres, mas se eu não tiver caridade, não valeu nada. Eu posso oferecer o meu corpo em fogo, para ser queimado no fogo, como sacrifício, como martírio, mas se eu não tiver esse grande amor que Deus está em mim, de nada vai valer. É claro que este grande dom movimenta os nossos afetos e nos leva a uma compreensão mais perfeita da excelência de Deus. Nós conseguimos viver intensamente esse dom que Deus nos ofereceu quando abrimos definitivamente o nosso coração para fazer plenamente a sua vontade. Assim o amamos de forma plena e perfeita. E é claro que isso vai se refletir no nosso dia a dia. Por isso que esse grande dom, uma virtude cardeal, uma virtude teologal, assim como a fé e a esperança, da qual nós recebemos o batismo, são todas necessárias para a nossa salvação. Mas a caridade, a virtude do amor, esse grande dom que recebemos, vai ficar de forma plena. A fé vai desaparecer aqui. Quando nós estivermos diante de Deus, não vamos mais precisar de fé. Enquanto estamos aqui, nós precisamos da virtude da fé. Mas quando estivermos na presença de Deus, nós o veremos tal como Ele é, como São Paulo nos ensinava. Então, praticamente, já não vamos mais precisar deste dom, desta virtude. Enquanto estamos aqui vivendo, precisamos da fé. A mesma coisa da esperança, essa espera, essa expectativa do grande encontro com o nosso Senhor. Um dia, quando estivermos diante dele, não precisamos mais desta esperança, ela já praticamente se completa na presença de nosso Senhor. Mas a caridade, o amor, sempre vai permanecer, porque é Deus mesmo e estaremos unidos com Ele perfeitamente. Por isso é importante compreender o que significa esta grande virtude. Tudo que nós fazemos, todos os sacrifícios que fazemos, se nós não fizermos com a graça de Deus, com essa graça da virtude do amor, de nada nos valerá. Estamos nos aproximando dos tempos penitenciais da Quaresma. É importantíssimo que peçamos a graça do Espírito Santo para que vivamos com intensidade este dom que nós recebemos no dia do batismo. Como é um dom, ao mesmo tempo é uma virtude, significa como virtude, ela precisa ser desenvolvida em nós, assim como a fé, assim como a esperança. Nós vamos desenvolvendo durante a nossa existência aqui na Terra. Praticando a fé, nós estamos desenvolvendo a nossa fé. Praticando a esperança, nós estamos desenvolvendo a esperança. Praticando o amor, nós estamos desenvolvendo o amor, a caridade. Peçamos a Nossa Senhora, que praticamente viveu mais intensamente a perfeição do amor a nosso Senhor. E nosso Senhor a ama de forma plenamente infinita. Que ela nos ensine o verdadeiro caminho, para que possamos viver com intensidade esta virtude e nos preparemos com intensidade para viver esse período especial que logo vamos iniciar, que será a Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.